Muito bem, seguimos na investigação de nossas questões. O assunto é redes de computadores, especificamente no olhar sobre infraestrutura, ou seja, como a rede em si, melhor exemplo do mundo, a internet, funciona em termos de encontrar um caminho entre dois computadores distantes através de equipamentos e através de protocolos. E na questão de número 26, a IBFC fez uma pergunta à Câmara Municipal de Vassouras, no Rio de Janeiro, no ano de 2015, e a pergunta foi essa: a internet está diretamente relacionada com o conceito de parará, precisaremos preencher a lacuna, enquanto a intranet está mais relacionada com o conceito de parará, precisamos preencher a lacuna. E você vai assinalar as alternativas aqui que são dadas a você, e todas elas são variações de extensões geográficas, ó, WAN, LAN, LAN, WAN, PAN, LAN, PAN, SAN, WAN e PAN. Luiz, o que é essa SAN? Não vimos, não nos interessa. Por que não interessa? É porque só cai em provas específicas de TI. Na nossa prova, nós temos uma PAN, uma LAN, uma MAN e uma WAN. São essas que nos interessam e elas vão crescendo de tamanho. Você já sabe, PAN pessoal, LAN local, MAN metropolitana e WAN wide, maior que isso. Agora, quando nós falamos de internet e de intranet, nós estamos falando do conceito de duas redes que são, em termos de tecnologia, em termos de funcionamento, equivalentes, é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Luiz, o que significa ser tudo igual? Significa, utilizam-se os mesmos equipamentos, utilizam-se os mesmos protocolos, utilizam-se os mesmos tudo, tecnologias, serviços, aplicativos, é tudo igual. A internet funciona com base em quais protocolos? A pilha TCP/IP e a intranet também. Mas Luiz, se é tudo igual, qual é a diferença? Então eu mostro a você que a diferença justamente está no quem acessa. A internet, ela é uma rede pública. Por que pública? Porque a internet é a maior rede do mundo, é o melhor exemplo do mundo de uma WAN. E sendo ela pública, ela é acessada por quem quiser. A internet, a intranet, vamos escrever direitinho aqui, não. A intranet, ela é uma rede privada. E sendo ela uma rede privada, ela só pode ser acessada por quem você deixar, porque ela é sua. E se ela é sua, uma rede privada, nós temos que tomar um cuidado enorme, que é um cuidado de todo o acesso precisa ser controlado. Nós precisamos estabelecer técnicas de controle de acesso. As técnicas de controle de acesso serão estudadas com bastante carinho quando nós fizermos nossos estudos sobre segurança da informação, mas até lá fica o melhor exemplo do mundo: usuário e senha, controle de acesso, usuário e senha, e uma intranet sempre precisa de controle de acesso. Agora pensa comigo, se a WAN é o melhor exemplo do mundo, a internet, nós já temos aqui, ó, internet está diretamente relacionado com o conceito de uma WAN. E nós procuramos então as alternativas, nós podemos marcar somente a letra A e a letra D. Agora, se nós olharmos para a outra ideia, a ideia de intranet, a intranet é uma rede privada, fechada, exclusiva, restrita de uma instituição. Se ela é de uma instituição, está prestando serviço a vários usuários, vários computadores nessa instituição. E isso não caracteriza uma rede pessoal, que é de apenas um usuário, mas sim uma rede local, que é a rede local de uma instituição, no tamanho de uma empresa, de um edifício, de uma sala, de uma residência. E nós ficamos então com a letra A. Letra A.
Segue comigo, questão de número 27, nós temos a seguinte pergunta por parte da IBFC, uma pergunta para a Polícia Científica do Paraná em 2017, e a pergunta é essa. Imagine uma intranet que interligue todas as delegacias de uma cidade. Uma intranet, uma rede privada, uma rede restrita, interligando todas as delegacias de uma cidade. Classifique os conceitos de intranet abaixo como verdadeiro ou falso, e nós temos que assinalar então em relação a essas três assertivas. Um modelo muito comum por parte da nossa querida IBFC, fazer assertivas e ter depois a possibilidade de marcarmos se todas são verdadeiras, todas são falsas, então nós precisamos primeiro responder a cada uma. Primeira assertiva, a intranet foi criada para que a população tenha transparência com dados governamentais e obviamente que essa assertiva é uma assertiva falsa. Por quê, Luiz? Porque esse é, talvez, torçamos que sim, um dos grandes benefícios que, posteriormente ao advento da internet, nos são oferecidos em 2018 e anos subsequentes. É a ideia que nós chamamos de dados abertos. Você tem cada vez mais transparência nas coisas porque as informações são veiculadas de maneira pública, facilmente acessíveis pela população. Isso é um desejo, um clamor e sim, talvez a gente chegue a este nível de transparência desejado porque a internet permite que isso seja possível. Mas nota, isso é uma consequência, não é a causa. A intranet não foi criada para isso. Ela foi criada simplesmente para que você tivesse redes locais separadas, distantes, conectadas entre si a partir de um exemplo clássico que nós chamamos de ARPANET, que é uma rede do Departamento de Defesa americano. Esquece isso, a internet foi criada para conectar redes e nesse momento essa afirmação é falsa. Segunda, para acessar externamente uma intranet corporativa, não existe a necessidade de uma senha. E a gente acabou de conversar sobre isso na questão anterior. Você precisa de alguma forma se dar conta que a diferença entre internet e intranet é justamente o fato de em uma intranet, sendo ela privada e não pública como a internet, você ter a necessidade de controlar quem acessa. E o controle de acesso se dá por diversas técnicas, onde a mais usual, a mais evidente, por ser um acesso distante e remoto, é através do uso de usuário e senha, usuário e senha, usuário e senha. Então, para acessar externamente uma intranet corporativa, existe a necessidade de termos esse controle de acesso e sim, essa afirmativa está falsa. Luiz, mas como é que funciona esse negócio de acessar externamente? Uma intranet não é interna, não é daí que vem o nome intra. Então esse é o conceito justamente que caracteriza uma extranet, que nada mais é do que a permissão de acesso externo à intranet para quem está do lado de fora e, naturalmente, estando do lado de fora, essa pessoa se encontra na internet. Então, extranet é a permissão de acesso à intranet. Se estão permitindo que você acesse a intranet, o acesso à intranet se dá por controle. Controle é o uso de usuário e senha, que é o melhor exemplo do mundo. Então, a alternativa, a afirmação se encontra falsa. Terceira afirmação, a internet somente foi criada por meio da junção das intranets espalhadas pelo mundo. E agora você vai dizer, finalmente uma. Não tem nada de finalmente, já continua sendo falsa. Luiz, mas agora eu não entendo porque a internet não é justamente esse nome inter, a interconexão de várias redes. Sim, e essas redes não são redes de empresas? Sim, e se são redes de empresas não são intranets?
São. Então a internet não foi criada para juntar essas redes. Não. De novo, isso é uma consequência. A internet foi criada para que você pudesse ter redes interligadas entre si, mas esse conceito de intranet ainda não existia. A intranet é uma derivação do conceito da internet, onde você pega emprestado tudo que deu certo em termos de protocolo, de equipamentos, de serviços, de aplicativos, porque é tudo igual, e você caracteriza a mesma ideia de uma internet que agora é sua, é privada. Então a intranet foi criada depois da internet e, portanto, nós temos falso. E agora, evidenciando comigo, falso, nós marcamos a letra B. Ok? Segue comigo. Nós estamos na questão de número 28. Uma questão da OCP para o BRDE em 2012, e a pergunta é essa. Com relação a intranet, deixa evidente, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então nós precisamos olhar aqui, apontar quais são as corretas e posteriormente descrever qual delas, qual alternativa aqui que diz quais são de fato verdadeiras. Então, primeiro avaliando comigo quais são as corretas e as incorretas. Primeira afirmação: usualmente, uma intranet é constituída por conexões. E isso é verdade porque a intranet é uma rede e toda rede é constituída de conexões. Computadores interconectados, esse é o conceito de uma rede, através das quais um ou mais computadores são conectados à internet. E sim, a maneira com que você se conecta à internet é tendo um acesso local. É por isso que você passou muita parte da sua adolescência em uma LAN house. Ora, se você entra em uma rede local, essa rede local é de propriedade de alguém, é uma intranet. Então, muito comum, você entra numa intranet para ter acesso à internet e essa primeira está correta. Verifica a segunda. Em uma intranet é possível compartilhar informações e recursos de informática. E sim, toda vez que nós falamos de uma rede, intranet é uma rede, internet é uma rede, nós estamos falando de alguém que compartilha. Isso é intrínseco ao conceito de rede. Uma rede, uma das suas grandes motivações para a sua existência é a necessidade de compartilhamento. E você compartilha informações, você compartilha recursos, você compartilha acessos, você compartilha. Uma rede sempre compartilha. Essa aqui está absolutamente correta. Verifica a terceira. Uma intranet usa protocolos da internet. Sim, porque é tudo igual. Mesmos protocolos, mesmos equipamentos, mesmos serviços, mesmas tecnologias, mesmos tudo. E nós já estamos craques nesse tipo de trabalho. Agora verifica a quarta. Uma intranet é uma rede pública. Aqui não. Não, quem é pública é a internet. Essa quarta não. Essa quarta se encontra falsa. Verifica a quinta. Extranet pode ser parte de uma intranet. E aqui é um conceito verdadeiro. Por quê, Luiz? Porque uma intranet, ela pode ser acessada por um meio externo, alguém que está do lado de fora. E quando isso é permitido, você caracteriza uma extranet. Então, quando você tem uma extranet, é a permissão de acesso de alguém que está do lado de fora para alguém que está do lado de dentro. E isso estende a sua intranet, estende o alcance da sua intranet para quem está do lado de fora. Então essa rede cresce, e se essa rede cresce em termos de acesso, você permite que ela cresça, esse é o conceito de extranet. Obviamente, essa parte que foi inserida, ela está sendo acrescentada, sendo parte do seu processo anterior. Então essa se encontra verdadeira e nós temos então só a quarta como falsa. Me ajuda aqui a evidenciar qual é o conceito onde somente a quarta está falsa. Parece que a letra A, 1, 2, 3 e 5, verdade. Marcamos a letra A. Bacana? Segue lá comigo
questão de número 29, Sens Gran Rio, perguntando para o Cefet do Rio de Janeiro, isso foi em 2014, e a pergunta é: o Bluetooth é um ou uma? E nos são dadas afirmações possíveis de serem marcadas. Então vamos entender o que é o Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia wireless para comunicação sem fio. E quando ela é utilizada? Quando você tem uma rede do tamanho de uma PAN. É importantíssimo que você tenha essa visão, que quando nós temos o tamanho das redes determinados numa classificação por extensão, uma PAN, uma LAN, uma MAN e uma WAN, é muito comum de você ser perguntado em provas de concurso qual a tecnologia wireless que se aplica, porque cada tecnologia foi desenvolvida para um determinado alcance conforme essas extensões. A tecnologia utilizada em uma PAN é justamente o nosso amiguinho chamado de Bluetooth. É a tecnologia adequada. Quando nós estamos numa LAN, a tecnologia é o nosso querido Wi-Fi. Quando nós estamos numa MAN, a tecnologia se chama de WiMAX, ainda que caia muito pouco em provas de concurso. E quando é uma WAN, você utiliza uma tecnologia chamada de satélite, que vai até o espaço e demora bastante para voltar. Então nós temos aqui Bluetooth, uma rede PAN. Vamos tentar evidenciar isso nas nossas alternativas. Então verifica, letra A, Bluetooth é um padrão de instalação para redes Ethernet. Não, porque Ethernet é quando você usa cabo. Nós estamos falando de uma tecnologia wireless. B, um sistema de armazenamento não volátil. Não, nós estamos falando de uma rede, não de um sistema de armazenamento. Na C, tecnologia de compressão de dados. Não. Luiz, mas é para redes sem fio. Sim, mas nós não estamos preocupados com a compressão de dados. Nós estamos preocupados com a comunicação a uma determinada extensão. Na D, a tecnologia para comunicação sem fio de curta distância. E agora sim, você tem sem fio, é wireless, curta distância, é uma PAN, evidencia o conceito, marcando a letra D. E na última é, só para enxergar o que está errado, uma interface física para ligações entre computadores com par trançado. Par trançado é cabo, nós estamos falando de wireless, não ficamos com a letra D. Ok? E a nossa última questão desse bloco, uma questão de número 30 para a FCC, onde a Copergás de Pernambuco, em 2016, recebeu a seguinte pergunta. Recentemente, foi publicado um processo licitatório. A Companhia Pernambucana de Gás Copergás, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar pregão presencial do tipo menor preço global sobre a forma de empreitada por preço unitário para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do site Internet Copergás, conforme termo de referência anexo Q4. O que você entendeu até agora? Absolutamente nada. E é muito comum você receber uma prova da FCC e isso acontecer. Você gasta tempo lendo, gasta tempo lendo, gasta tempo lendo e isso não significa nada. Vá direto à pergunta. A pergunta é, no texto acima está destacada a palavra intranet, sobre a qual é correto afirmar. Por que, Luiz, que eles não escreveram isso logo? É para forçar você a começar a se habituar com as questões, treinando antes, faz parte do estudo. A FCC costuma colocar enunciados bastante grandes e desnecessários. Evidencia a pergunta. A pergunta é alguma coisa sobre intranet. Então vamos procurar o conceito de intranet. Na letra A, está sendo dito assim: um usuário interage com o sistema através de um navegador web. Até aqui, tudo bem. Não é a única tecnologia possível, tem várias, mas a mais usada é um navegador web. Bacana. A rede interna de uma organização, denominada intranet, verdade, é implementada utilizando-se recursos deste navegador. Não, aí não. Por que não, Luiz? Porque uma intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet e a internet é implementada através de um conjunto de protocolos, a pilha TCP/IP, de um conjunto de equipamentos, não tem nada a ver com recursos de um
navegador. Bacana. Letra B, sobre intranet. Não há integração entre internet e intranet. Como não? Como não? Como não? Todo mundo acessa a internet o tempo inteiro a partir de uma intranet. É bem verdade que não há obrigatoriedade nessa conexão, mas é desejável. Dizer que não há integração, olha por quê? Para impedir que um usuário, ao acessar a intranet fora da empresa, coloque as informações dessa empresa em risco, está muito errado. Sim, é desejável você estabelecer um nível de segurança para que você não coloque dados internos em risco quando acessados de maneira externa, mas isso é um cuidado que a disciplina de segurança da informação consegue fazer com que, através do emprego de técnicas, ele seja minimizado. Aqui, obviamente, eu desejo acessar a internet, portanto não. Na C, uma intranet de uma grande empresa requer conectividade com backbones. O que é um backbone? Então, pensa comigo. Quando você tem uma rede, você está caracterizando a construção de caminhos. Caminhos são conexões entre computadores que caracterizam um caminho. Naturalmente, se você pegar o planeta Terra e o mundo todo, alguns caminhos são mais utilizados do que outros. E isso, em uma analogia como o trânsito, acaba caracterizando a construção de rotas principais. E essas rotas principais são justamente os chamados backbones, que eu adoro chamá-los de avenidões, porque se você tivesse uma cidade, seria o caminho principal dessa cidade. Só para fins de analogia, se nós pegarmos o Brasil, a nossa BR-101 no trânsito é o nosso grande backbone. Por ali passa quase todo o tráfego de quem quer se deslocar entre os estados, né? Principalmente os estados, obviamente, que estão no litoral. Então nós precisamos olhar com esse conceito. O backbone é um grande caminho, avenidão da internet. E se você olha a intranet, sendo uma rede interna, obviamente ela não vai ter conectividade com esse backbone. Mais que isso, a questão diz que são cabos que ligam computadores da internet através do sistema Wi-Fi, e aqui de novo não, porque quando nós comparamos a possibilidade de uma comunicação wireless, sem cabo, com uma comunicação cabeada, cabo é muito mais rápido. Wireless é muito mais fácil de ser instalado e permite que você tenha mobilidade. Essas são as vantagens. Velocidade, cabo. Backbone, cabo. Fibra ótica, que é o suprassumo da beleza, é o que nós utilizamos. Então marcamos não é essa e vamos evidenciar na D. Uma intranet é uma rede organizacional na qual as aplicações e interfaces com o usuário baseiam-se principalmente em serviços web. Nota, aqui não está dizendo que é o único, baseiam-se principalmente, e é verdade, porque a web é o principal serviço da rede, tanto na internet quanto na intranet, e seu uso é restrito a usuários autorizados da empresa, porque a empresa é a dona e ela autoriza ou não autoriza quem ela quiser através de técnicas de controle de acesso. Lindo, marca, seja feliz, só vamos verificar por que a letra E não pode ser marcada. Uma empresa como a Copergás pode usar sua intranet sem conexão com a internet? Pode, para realizar operações comerciais com fornecedores externos. Aí não pode. Porque se um fornecedor está externo, é o conceito de extranet. E a extranet é o acesso à intranet através da internet. Então, se é através da internet, a extranet precisa da internet. E nesse momento, se você tem ali o uso da sua intranet sem conexão com a internet, o negócio não deu certo. Nós não marcamos essa alternativa e ficamos com a letra D. Bacana? Encerramos o bloco aqui e já voltamos.